nome da tua maior carrasca. Tu saberia me dizer hoje quem é a tua maior carrasca? Aquela pessoa que tá te punindo, aquela pessoa que tá te cobrando, aquela pessoa que tá enfiando o dedo aí na tua dor por algo que tu fez ou tu deixou de fazer em alguma determinada situação e isso te gerou um sentimento absurdo de culpa? Pois é, quero te apresentar, te olha no espelho, tu acabou de reconhecer quem hoje, muito possivelmente, é a tua maior carrasca. Nós nos tornamos os nossos maiores carrascos quando a gente vive algum determinado episódio nas nossas vidas e que daí nós simplesmente nos sentimos culpados por aquele episódio e automaticamente a gente entra num processo de autopunição. E a autopunição sempre vem, sempre nasce, sempre vai surgir daquele sentimento de culpa que tá te oprimindo, daquele sentimento de culpa que tá fazendo parte daquilo que tu tá vivendo. Independente do que tá causando ou do que causou isso, quando tu começa e tu entra num estágio de autopunição, tu vai começar a se autoflagelar por aquilo que tu tá se culpando. Mas Dani, me explica, e como eu posso trabalhar isso dentro de mim? Primeiro ponto é tu conseguir identificar o que tu fez e o que tu deixou de fazer naquele momento. Eu já falei num outro vídeo sobre a culpa. Isso vai te ajudar bastante a entender da onde vem a culpa e como tu vai administrar isso. Bom, a partir do momento que tu identifica o que tu deixou de fazer ou o que tu fez, a hora certa é agora de tu simplesmente trocar a culpa por responsabilidade. Responsabilidade significa responder por. Se houve um episódio na tua vida onde tu te culpa, é importante que a primeira análise que tu possa fazer é o que tu fez ou deixou de fazer. Ok? Ok. Agora, a segunda pergunta que precisa vir atrelada a esse teu autoquestionamento é: isso que aconteceu era responsabilidade tua? E a partir do momento que a gente consegue identificar a nossa culpa e a nossa ação ou inação, é importante que tu passe a analisar se aquela ação era de responsabilidade tua. Se era tu que precisava responder por aquele resultado daquela situação. Vou dar um exemplo, adoro compartilhar esse exemplo meu. Há uns 2 anos atrás, eu fui chamada na escola para para receber uma avaliação sobre os resultados do meu filho mais velho, em relação à escola, em desenvolvimento escolar, notas, comportamento. E nesse ano, aconteceram uns 3 episódios de eu ser chamada na escola para justamente ser alertada sobre o comportamento dele. Ele conversava demais, se dispersava na turma, ria dos colegas, automaticamente o desempenho dele diminuía porque ele estava desatento às explicações dos professores, né? E cada vez que eu ia na escola e as professoras me traziam aquela situação, eu saí de lá me sentindo muito culpada. E automaticamente eu começava a me autopunir pelo desempenho do meu filho na escola. Até que eu parei para fazer uma análise do que realmente era responsabilidade minha. Qual era a minha responsabilidade naquela situação? A minha responsabilidade era de orientar e de ensiná-lo a como se comportar e a como ter excelentes resultados na escola. Mas quando ele estava dentro da sala de aula, a responsabilidade já não era mais minha. A responsabilidade era dele. A responsabilidade de ficar quietinho na hora da professora trazer a explicação, a responsabilidade de prestar atenção nas explicações e, mais do que isso, a responsabilidade dele de estudar para tirar boas notas. E isso foi um grande alívio para mim. E eu eliminei a autopunição nesse ponto da minha vida. Por quê? A minha responsabilidade como mãe, eu estava cumprindo, de educar, de ensinar, de cobrar os resultados e de conversar com ele para que ele pudesse então entender qual era a responsabilidade dele mediante a escola. E eu posso afirmar para vocês que essa conversa ela foi divisora de água para o nosso relacionamento mãe e filho. Primeiro, porque eu parei de me autopunir pela falta de comportamento dele e pela falta de responsabilidade dele dentro da sala de aula. 2, eu consegui deixar claro qual era a responsabilidade dele para ele e eu pude deixar claro qual era a minha responsabilidade perante a ele. E isso ficou muito claro pelo que eu respondia e pelo que ele respondia. E quando eu sei pelo que eu respondo, eu consigo me sentir ou não responsável por aquele resultado. E é isso que é importante que tu comeces hoje a aplicar na tua vida. Faz uma lista de todas as coisas pelas quais tu vem se autopunindo e te faz uma pergunta. O que de fato era de responsabilidade tua nessa situação? O que realmente tu tinha que responder por? Ou o que tu não tinha que
que responder por, mas talvez alguém colocou sobre você uma responsabilidade que não te pertencia. E como isso é comum, nós simplesmente aceitarmos as responsabilidades que as pessoas nos passam por uma transferência de responsabilidade que automaticamente nos gera culpa. Muitas vezes a gente vive isso dentro da família, muitas vezes a gente vive isso até no ambiente profissional, de alguém fazer a transferência das suas responsabilidades, daquilo que elas precisam responder por, para nós. E a gente muitas vezes, sem perceber, abraça isso, assume isso e passa a sentir culpado por um resultado ou por um não resultado que não nos pertence. Muitas vezes a gente vive uma vida inteira sem fazer uma análise real do que eu preciso me responsabilizar a nível resultado por essa situação. E é nesse momento que eu consigo definitivamente eliminar a autopunição, a autoflagelação daquilo que me é responsabilidade ou daquilo que não me é responsabilidade. Eu quero viver com aquilo que é meu e o que não me diz respeito eu elimino. Automaticamente eu consigo me tornar muito mais leve por conseguir me concentrar naquilo que de fato eu preciso ser responsável, me sentir responsável e responder por. Se hoje tu fizesse uma análise, o quanto tu vem se autopunindo por alguns pontos que são teus e alguns pontos que não são teus e que tu trouxe para tua vida. Se hoje tu pudesse eliminar um ponto ao menos de autopunição da tua vida, qual seria? Ao final desse vídeo, não deixe de fazer essa autoanálise para que tu possa parar agora no silêncio dos teus pensamentos, da tua consciência e consequentemente perceber da onde vem essa tua autopunição, qual é a identificação que tu faz da situação, o que tu fez ou tu deixou de fazer, identificar a culpa e simplesmente passar a identificar o que é tua responsabilidade e o que não é teu. E o que não é teu, elimine para que tu possa tornar uma pessoa muito mais leve, respondendo apenas por aquilo que é da tua responsabilidade.